Diz assim, no sentido escatológico, que quer dizer escatologia, doutrina de coisas que deverão acontecer no fim do mundo. Então, no sentido escatológico, é a possibilidade de acesso a uma realidade superior, segundo o dicionário de Simples. Esta página ainda diz: quando nos predispomos a viajar para um país vizinho, levamos conosco somente o necessário: roupa, calçados e um pouco de dinheiro. E mesmo que quiséssemos levar muita coisa em nossa bagagem, poderíamos ser impedidos no aeroporto por excesso de peso. Tem sempre aquilo que a gente pode levar, até por questão de peso, né? E se estivéssemos empreendendo uma viagem para o outro lado da vida, o que deveríamos levar? Somente aquilo que fosse possível de ser passado pela porta estreita. O resto teria que ficar aqui. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar da propriedade, diz que a verdadeira propriedade não é o dinheiro e os bens materiais, que ficam aqui, mas o desenvolvimento da inteligência, os conhecimentos morais e o bem que tivermos praticado em prol do nosso próximo. Esses são os tesouros que nenhum ladrão nos roubará. Então, vejamos que a porta, essa de que fala Jesus, é justamente é uma passagem que não essa que costumeiramente nós vemos dividindo ou dando oportunidade de entrada ou de saída a um bem terreno, a um móvel, a um imóvel. Essa porta é aquela que nós estamos ou estaremos ou vamos transpor nessa nossa caminhada, nessa nossa ascensão evolutiva, já que Deus nos criou todos para alcançar o seu reino. Essa é a ideia da doutrina cristã, sobretudo na visão espírita, que não admite que Deus tenha criado algo ou alguém que não chegue ao objetivo, de forma que toda criatura chegará a termo. Se Deus fizesse alguma coisa só que não chegasse a termo, ele não seria Deus, porque não seria perfeito, não seria absoluto. Nós entendemos Deus como absoluto nas suas qualidades, de forma que tudo que ele cria chegará a termo. Nós, espíritos, como diz a doutrina criados simples e ignorantes, caminhamos para a perfeição. Nós vamos alcançar o reino do céu. Jesus asseverou, né? Nenhuma ovelha do rebanho se perderá. O que acontece é que nós, tendo liberdade e livre-arbítrio, nós estamos aí em caminhos diferentes, utilizando as nossas possibilidades, condições e liberdade, de forma que o caminho pode não ser o mesmo, mas nós teremos que, por mais volta que dermos, por mais que nós nos desviarmos dele, nos reencontrarmos, porque tudo caminha para alcançar a perfeição, para chegar ao reino de Deus. Então, esse é o reino dos céus. Mas nesta caminhada, nesta jornada, é que surgem os problemas, as dificuldades, que são as chamadas portas largas ou porta estreita aqui do Evangelho. O que nós temos em mão aí diz que, em conhecida passagem do Evangelho, Jesus exorta os homens a que entrem pela porta estreita, alertando-os de que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, quer dizer, pela porta larga. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Então, é isso que nós vamos ver, essa questão da estreiteza de uma porta e da largura da outra. Por que isso?
é preciso contabilizar tais assertivas com a figura de um Deus pleno de amor, justiça, bondade e poder, que ele apresentou à humanidade como um autêntico Pai. Cristo diz que Deus, ele definiu Deus como Pai. Então é um Pai absoluto. Se o Pai terreno é aquele que quase invariavelmente é pleno de amor, dentro das nossas imperfeições, das perfeições do ser, imaginemos Deus como absoluto, né? Só o amor. Então, por que uma porta estreita e por que uma porta larga? Será que Deus nos condiciona, favorece alguém, privilegia alguém, ou trabalha a favor de um ou de outro para que possa ir por um lugar ou por outro? Claro que não. Deus nos dá liberdade e deixa que nós decidimos o caminho a tomar, a porta pela qual adentrar. Como está escrito lá atrás, a gente, como gosta de facilidade, todos nós, né? A gente sempre faz opção por aquilo que é mais fácil, por aquilo que nos dá menos trabalho. Então, por isso que ele diz que muitos irão pela porta larga e poucos entrarão pela porta estreita. Porque nós nos vemos nessa condição de optar pelo mais fácil. Afinal, tem-se um pai amoroso estabelecendo nos roteiros de seus filhos uma passagem estreita e de difícil acesso à felicidade, enquanto a porta para a perdição apresenta-se larga, a ponto de serem poucos os que se saem bem na escolha. O Espírito Emmanuel, mentor de Francisco Cândido Xavier, ajuda a entender a metáfora. No livro Ceifa de Luz, ele assevera que nosso dever é nossa escola da vida, né? E que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Quer dizer, essa é a porta estreita, a nossa fidelidade aos compromissos que assumimos, os compromissos que nós temos perante a vida. É muito difícil. Nós vamos mencionar isso mais à frente. E já adiantando, porque existem dois pontos de vista. O ponto de vista nosso aqui, hoje, encarnado, e o ponto de vista nosso como espírito desencarnado. Nós aqui vendo e optando e querendo facilidades. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de muita dificuldade. E a visão espírita vendo a necessidade de aprendizado, de provas, quiçá de expiações, que o espírito precisa para o seu progresso, para que ele alcance o objetivo, que é o reino dos céus. Então, nós temos duas visões, a visão do espírito desencarnado e a visão nossa encarnada. Então, a porta estreita é justamente quando nós aqui nos colocamos e temos lá um compromisso que assumimos como espírito para a nossa jornada, naquilo que é melhor, naquilo que convém para nós como seres numa escola de aprendizado. Mas chega aqui, o mundo de facilidade nos chama, nos acena e nos mostra uma porta larga. Então aí já começa a nossa luta, né? Entre uma coisa e outra. Então ele termina dizendo, ainda afirma que para sustentá-la, né, aquele dever, aquela obrigação contraída, é imprescindível sacrificar no santuário do coração, tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Então, muita coisa tem que ser sacrificada nos acenos da vida, nos acenos do mundo material, para que a gente se adeque, a gente cumpra, que a gente siga um pouco mais daquele dever, daquela obrigação, daquele compromisso.
Então essa é uma luta nossa. A gente tem que sacrificar, buscar sacrificar muitas coisas que nos chamam, que nos arrastam pela porta larga, para que obtemos pela porta estreita. É essa luta constante nossa, entre a visão espiritual e a visão do mundo material. Uma coisa normal, dentro, né? Nós somos espíritos, mas temos um corpo que requer, que usa, que utiliza, que participa diretamente da vida material. Então, estamos aí nessa luta. Dessas reflexões surge claro que a passagem pela porta estreita implica o cumprimento dos próprios deveres, o que o homem apenas consegue mediante o sacrifício de seus vícios e paixões negativas. A doutrina é reencarnacionista. Falei que nós somos espírito porque temos a visão de que nós viemos de outras vidas. Deus não criou um espírito para habitar este corpo. Ele criou um espírito que hoje está utilizando esse corpo. Né? Então nós somos criados como espíritos que faz as suas experiências através das vidas sucessivas, das reencarnações. Passamos algum tempo aqui encarnado, né? Lutando contra essa dualidade, vida material e vida espiritual, em busca de aquisições, em busca de progresso, para atingirmos, porque Deus nos criou. Vós sois deuses, disse Jesus, porque atestando que realmente nós temos, em essência, potencialidade para atingir o objetivo. Como disse lá atrás, Deus não faria nada, porque Ele é perfeito, e não chegaria lá. Todo erro, todo equívoco, toda inferioridade, tudo que apresentarmos hoje, que muito nos distancia, uns mais, outros menos, da criação, é opção nossa, é caminho transcorrido, é progresso realizado, é avanço do espírito. Os deveres que a vida impõe representam um programa de aprendizado e sublimação traçado antes da reencarnação, o qual o espírito se propôs a cumprir. O atendimento de tais deveres costuma ser árduo, pois a eles se contrapõem os hábitos do homem velho, necessitando de retificar suas concepções e de adequar a harmonia das leis cósmicas. Então, você vê, além disso que a matéria nos suscita, nós ainda temos o que arrastamos conosco, o que nós trazemos. Se somos espíritos de outras existências, nós vemos arrastando conosco as imperfeições das quais ainda não nos despojamos. Então, nós estamos aqui sofrendo a influência da matéria, que nos convida aos gozos, muitas vezes extremados, se nós não tivermos um devido equilíbrio, e ainda aquelas imperfeições que são as conquistas do espírito até então feitas, ou as imperfeições das quais nós ainda não nos despojamos. Então, ocorre que nós, às vezes, mesmo diante das nossas opções deliberadas anteriormente de seguir por um bom caminho, quando a gente se vê, a gente está cometendo um equívoco. Por quê? Porque nós ainda sofremos essa pressão desse eu interior que arrasta consigo ainda imperfeições. Poxa, mas eu não queria fazer isso, já tinha optado em não andar por este caminho, não tomar esse tipo de decisão, não fazer tais coisas, e se surpreende fazendo-o. Por quê? Porque nós ainda não nos desvencilhamos totalmente daquelas imperfeições. Porque virtude e imperfeições são coisas que virtude não se conquista plenamente de uma vez, e imperfeições não se desvencilha delas de uma só vez. Nós estamos aqui, quando se fala em progresso, em muitas reencarnações, justamente isso, desenvolvendo virtudes e desembaraçando-nos das imperfeições. Essas coisas correm paralelas, de forma que nós saímos de uma imperfeição maior para irmos paulatinamente diminuindo as imperfeições e alçando as nossas perfeições, as nossas
Virtudes que são essência divina. Quando Deus nos criou, botou lá em todos nós igualmente a mesma essência, né? A mesma dose, a mesma semente, o mesmo fermentinho, que vai dar a todos as condições de chegar lá. Agora, o cultivo, o preparo, o plantio, a semeadura é livre. Nós vamos fazendo, vamos aprendendo com ela e vamos, né, submetido a essa porta estreita e a facilidade das portas largas, fazendo a nossa caminhada. Conforme Kardec elucida em O Livro dos Espíritos, na questão 614 seguinte, Deus rege o universo com base em leis perfeitas, plenas de justiça e misericórdia, voltadas a realizar a felicidade do homem. Elas lhe indicam o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando delas se afasta, ou seja, a felicidade deve constituir a regra e não a exceção. A felicidade é regra, é de Deus. O mais são realizações nossas. Como ele mencionou, eu trouxe aqui só para a gente não passar batido. O que é essa questão 614? É o livro terceiro do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, lei divina ou natural. E justamente essa questão que ele fala, 614 seguinte, é que fala o que se deve entender por lei natural, a lei de Deus é eterna, que objetivo abrange as leis divinas. Esse livro terceiro são aquelas 10 leis morais que Kardec aqui colocou com a essência da espiritualidade, para que nós saibamos que Deus não privilegia e nem castiga. Apenas ele é aquele que instituiu as leis, que são as leis de Deus, que ultrapassam, estão aquém das leis dos homens. Nós, vivendo no mundo material, estamos submetidos às leis dos homens, mas não devemos esquecer que existem outras leis, que muitas vezes as leis dos homens não contemplam, mas que nós também devemos obedecer. E muitas vezes fazemos, sem que haja obrigação instituída aí pelo Código, né, da Constituição, para que nós obedecermos. Se obedecermos, a gente faz porque acha que aquilo é certo. São as leis de Deus, que, segundo consta ali, dessas questões 614 em diante, do Livro dos Espíritos, aonde elas estão? Na nossa consciência. Não existe, a lei de Deus é essa. Não. A lei de Deus está na nossa consciência. Deus é amor, a lei maior é amor. Tanto é que a 10ª lei, a última que se estuda aqui, é a lei de amor, justiça e caridade. E os Espíritos dizem, essas abrangem todas as outras. A lei do trabalho, a lei de liberdade, a lei de sociedade, a lei de destruição, a lei de conservação. A última é a 10. Eles falam, essa pode abranger todas as outras. Lei de amor, justiça e caridade. Então essa é a lei de Deus. E ela está em nós. E nós podemos bem perceber isso conforme nós vamos afinando a nossa consciência. Coisas que nós fazíamos ontem e nos regozijávamos até em fazer, hoje a gente não o faz mais. E nem pensa em fazer. Nós vamos melhorando, nós vamos tornando um homem novo, nós vamos desvencilhando do homem velho. Isso é o progresso. De uma encarnação, de alguns anos na vivência terrena. Por isso a necessidade de muitas existências, de muitas vidas. Para que nós desenvolvamos toda essa potencialidade que trazemos no espírito. Ser criado anterior aos corpos que nós adquirimos temporariamente como usufrutuários. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 5, que é o que trata justamente do que nós estamos vendo aqui. Capítulo 5, a porta. Depois nós vamos ler então o que ele fala aqui. Então ele fala, esclarece que a porta da salvação não é estreita para a humanidade em geral, mas apenas para uma sua parcela situada, pelo seu próprio estado evolutivo, em um mundo de provas e expiações. Afinal, não faz mesmo sentido que um Deus amoroso,
estabeleça uma sistemática na qual a conquista da felicidade é extremamente difícil, a ponto de ensejar a perdição da maioria de suas criaturas. Então, o que ele falou desse item 5 do Evangelho é o seguinte: a porta da perdição é larga. Nós já falamos por cima disso, mas olha, isso é o que o Kardec escreveu. A porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências e pouco a isso se resigna. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos o escolhido. Depois ele diz: tal é o estado atual da humanidade terrestre. Por quê? Porque dentro da doutrina espírita nós habitamos um planeta de provas e expiação. Na hierarquia dos mundos, dos planetas, né, e nós entendemos da pluralidade dos mundos habitados, que a Terra é um planeta de provas e expiação. Segundo estágio, primeiro são os mundos primitivos, depois estágio. Existem mais 3 estágios. Então veja que nós não estamos, a Terra ainda não está nem no meio dessa divisão de 5 estágios para se atingir o mundo pleno, mundos puros. Qual a característica, segundo consta dos livros dos espíritos que habitam o mundo de provas e expiação? Característica: aonde o mal prepondera. Então, nossa condição ainda, como espíritos que ocupam o mundo de provas e expiação, ainda é de onde o mal prepondera. O mal não é só o mal feito a alguém de maneira física, é todo mal. É o mal do pensamento, é o mal do desejo, é o mal da vontade, é o mal físico, abrange tudo isso. Então, nessa condição, fica difícil que nós, não é que Deus nos impôs uma dificuldade, uma porta estreita onde fica difícil de nós passarmos. Não. Nossa condição ainda nos empurra para, como disse lá atrás, para a facilidade, a porta larga, onde a gente passa folgadamente. Pela condição presente nossa, presente. Não será essa amanhã, depois, a nossa condição. Até porque a própria Terra, segundo os estudiosos, segundo as revelações, ela está aí no linear de uma passagem para um novo plano. Ela está ascendendo, está acontecendo uma transformação. Isso a gente não... Existe muita especulação quanto ao tempo, quando vai acontecer, está acontecendo, vai acontecer tal ano. Mas isso tudo é especulação, porque no relógio, no calendário divino, não existe tempo. Porque o que é o tempo? O tempo para nós aqui é uma coisa contada aqui para nós pela evolução da Terra e evolução, em torno de si, em torno do Sol. E nos outros planetas? E nos outros órgãos? Hoje, quando se fala em universo, a gente fica boquiaberto, vê a infinidade do universo, outros mundos, outros planetas, outras vias lácteas. Então veja que tempo, esse tempo que nós contamos aqui, não significa nada para Deus, para o universo. Né? Então uma existência não é nada. Um ano não é nada, 100 anos não é nada, um milênio não é nada. Podemos dizer que para Deus o tempo não existe. O tempo é nosso. Aqui nós usamos essa contagem. Mas em outros lugares são outros, segundo os próprios espíritos nos dizem. A estreiteza da porta traduz, por assim dizer, uma pequena crise no processo evolutivo, do qual o ser imortal é convidado à transcendência, ao abandono de hábitos e sentimentos próprios de fases mais primitivas, mas se apega a eles com insistência. Então, a estreiteza da porta, ele diz que é apenas uma pequena crise no processo evolutivo, porque é próprio da condição que nós hoje estamos. Tivemos, talvez, mais dificuldades ainda para passar por ela, mas cada dia, cada vez, nós teremos mais facilidade de adentrar por esta porta
deixando a outra. Até que naquele momento em que nós não tivermos mais dificuldade nenhuma, não haverá porta larga ou porta estreita, porque nós tomaremos a decisão acertada, de maneira que não haja esforço. Por que ela é estreita? Pela luta que carece, nós nos impusemos a nós mesmos para poder por ela transitar. Segundo se infere da codificação do Espírito, os mundos de provas e expiações se caracterizam pela imensa maioria de seus habitantes ser formada de espíritos inferiores. Isso nós já falamos, né? Extrai-se do livro dos Espíritos que as paixões humanas não são negativas em seu princípio, na medida em que este se encontra na natureza e tudo que Deus faz é bom e tem utilidade providencial. Ele fala na questão 907. As paixões, nós vamos depois dar uma olhadinha lá, mencionar ela no livro dos Espíritos. As paixões podem levar à realização de grandes coisas, pois duplicam a força do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Isso está na questão 908, a seguinte. Elas, apenas as paixões, se tornam negativas quando o homem não mais as governa, mas é por elas governado e causam prejuízo para ele ou para outra. Seguindo para a questão 909, a seguinte. A espiritualidade superior é enfática ao afirmar que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as suas más inclinações. Ela aduz que falta ao homem é vontade de se reformar e ainda lamenta. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então vamos ver, só para nós nos posicionarmos, essas questões aí 907. Fala das paixões. É da perfeição moral e fala tanto das paixões. A 907, visto que o princípio das paixões está na natureza, ela é mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade. Então a paixão também é uma mola que nos impulsiona. Ela é algo que nos alavanca. Agora, o controle é que é importante. Controlá-la para que ela não seja... Ele faz até como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más. Se uma coisa é vagar, até quando é bom, até quando é má, né? E ele fala a questão do cavalo, né? O cavalo, quando bem conduzido, né? Ele segue, puxa a carroça, puxa o arado. Se ele for mal conduzido, se ele desembestar, como se diz, as consequências são danosas, podem ser danosas. O que mais ou menos está escrito aqui. Então, é o que nós temos que fazer com as nossas paixões. Levá-las bem conduzidas, domá-las, porque senão elas poderão ser danosas. Esse é o freio. É o freio que nós devemos impor pela razão. A doutrina espírita fala em fé raciocinada, porque justamente por isso. Porque em outros tempos, ou ainda se usam outros freios para medo, por exemplo, né? O diabo, o castigo, o Deus bravo, o Deus mau, para tentar frear o homem. Isso valeu num tempo em que o homem, o ser, o espírito, ainda não tinha muito raciocínio. Mas hoje, diante do conhecimento, do avanço da ciência, do progresso do homem, nós falamos em fé raciocinada, que é esse Deus bom, esse Deus justo, esse Deus que institui leis eternas e para tudo e para todos, né? Essas ideias. E mais outras questões. Então, ele vai abordando algumas questões que vai associando-se. Bem se vê que a humanidade terrena passa por uma crise evolutiva, mais propriamente por uma crise de moralidade, revelada pela vivência de paixões negativas sobre as quais não exerce devido controle quando poderia fazê-lo. Isso é uma coisa notória que a gente percebe. A disciplina em controlar as próprias tendências negativas exige um esforço, mas é plenamente viável.
ela constitui o necessário para viabilizar a passagem pela porta estreita de que fala o Evangelho. Então, essa luta, né, esse esforço é necessário. Sem ele, né, nós vamos direto para a porta larga. Então, esse esforço é que nos permite trilhar pela porta estreita, de que fala o Evangelho. Trata-se de domar em si a ira, o orgulho, a inveja, o egoísmo, o ciúme, a gula, o desequilíbrio da sexualidade, dentre outros hábitos e sentimentos inferiores. Eu falei daquilo que a gente arrasta, das imperfeições que nós arrastamos. Ela é que flui, ela é que se manifesta. Agora, o Cristo disse, orai e vigiai. Esse esforço, essa vigilância, essa busca, é que nos faz frear, obstar, frear, muitas vezes, aquele pensamento, aquele sentimento, aquelas vontades que ainda vêm, que tentam nos arrastar, mas que podem ser com um pouco de esforço. E ele diz, com quanto pouco esforço se poderia conseguir isso? A resposta lá do livro dos Espíritos. Quer dizer, às vezes nem há necessidade de um grande esforço para que nós vencemos esses nossos arrastamentos. Às vezes com pouco esforço. O que falta é vontade, às vezes, na maioria das vezes. Deus, em sua sabedoria e sua bondade, situa o espírito encarnado em ambientes nos quais ele é naturalmente convidado à sublimação. Quer dizer, nós estamos todos no lugar que melhor nos convém. Porque estamos nessa família, porque estamos nessa situação, porque temos essa dificuldade, porque temos essa facilidade, porque estamos aqui, não acolá, porque vivemos assim, não assado. Porque é o melhor que nos convém. Aonde nós estamos, família que constituímos, o meio em que convivemos, sempre será o que melhor nos convém. É ali que nós temos que buscar as nossas realizações, nossas conquistas. Aí está as nossas portas estreitas. E eu vou até fazer, não sei se nós vamos chegar no final, porque aqui tem essa questão de que nós pedimos. Vamos ver se aqui. Veja que interessante isso aqui. Não sei nem se nós termina aí. O Espírito Emmanuel assim se expressa, falando da reencarnação. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. O Espírito. A ideia, o pensamento do Espírito, lá. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo Espírito que redime. Pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente. E não pede outra coisa que não seja a lição. Que seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento que o elevará nos caminhos do infinito. Isso aqui é Chico Xavier, segundo Emmanuel segundo Chico Xavier. Isso o Espírito, porque fala, você escolheu, né? Se costuma dizer, você escolheu, eu escolhi a situação difícil. Aquela questão do ponto de vista, né? Daqui e de lá. De lá você escolhe, sim, a situação que está passando, essa família que você, né? Essa mulher, essa esposa, esses filhos, essa situação. Na maioria das vezes, não escolhemos nós. Porque nós vimos lá que aquilo era a nossa necessidade. Aquela pessoa eu tenho que me reharmonizar com ela. Né? Aquele tipo de vida vai desenvolver em mim tal condição. Paciência, resignação, força. Viver nessa ou naquela situação vai ser útil para mim. Mesmo sendo difícil. Visão espiritual. Aí ele fala, estando encarnado, porém, volta a procurar as portas largas. Né? Lá ele fez uma série de pedidos pelas portas estreitas. Chegando aqui, ele volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões, esquecendo de todos os compromissos assumidos. E aí, então, ele conta uma história. Quem conta, aliás, é o Espírito X, que é Humberto de Campos, do capítulo 15 do livro Estante da Vida. Narra-nos as provações pedidas por Alberto Nogueira, um espírito, no sentido de reparar a sua posição de espírito delinquente. Então, Humberto de Campos, através do Chico Xavier, nesse livro Estante da Vida,
ele conta os pedidos desse irmão, desse espírito, Alberto Nogueira, que queria reencarnar para reparar uma posição. Em resumo, diz ele, o Alberto Nogueira: rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre a fim de resgatar as minhas faltas. Conceda-me a lepra, deve ser lá atrás, no tempo da lepra ainda, né? Conceda-me a lepra, hoje é curável, conceda-me a lepra, o abandono dos entes queridos, a extrema penúria, a loucura ou a cegueira, os calvários morais e os tormentos físicos de qualquer natureza. Pedia Alberto Nogueira aos mentores lá para o tipo de reencarnação que ele queria. Eis o despacho da autoridade superior. Qual o despacho que deram os mentores para a sua reencarnação? O Senhor pede misericórdia. O Senhor Deus, né, Pai, pede misericórdia, não sacrifício. Veja como começa o despacho dos Espíritos. O Senhor, quer dizer, Deus, pede misericórdia, não sacrifício. O interessado, quer dizer, Alberto Nogueira, resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidade de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviços gratuitos por semana em favor de necessitados na Terra, consolando-os, instruindo-os na condição de instrumentos dos bons espíritos que operam a transformação no mundo em nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Misericórdia, não sacrifício. Quer dizer, para resgatar, para cumprir com o nosso dever, aquele de que falamos lá, que escolhemos, que é o nosso perante a vida, não precisa se pedir vida de sacrifício. Né? Aonde nós estivermos, ele fala, né? Num lar, numa família, nós já vamos ter ali o nosso campo de trabalho capaz e possível de dar-nos as oportunidades de que precisamos, seja no campo dos resgates, das provas ou das expiações. Né? Seja para resgatar débitos do passado, seja para desenvolver conquistas novas. Então não precisamos, né? Veja que o Alberto pedia doença, pedia abandono, pedia lepra, e os espíritos disseram, não, você vai ter uma família já, né? Naquela convivência já será bastante. Mas veja bem, aí deram para ele essa função de ser um médium. Médium no centro espírita é aquele que intermedia, né? Pode trazer consolo, trazer orientação, ajuda. Né? Certo dia houve necessidade, ele veio como médium. Certo dia houve necessidade dos mentores espirituais procurarem Alberto para resolver um problema espiritual de uma mãe e sua filha. Estas foram ao centro no qual ele deveria estar trabalhando e não o encontraram. Depois foram à sua casa. Alberto Nogueira simplesmente esquiva-se do assunto, como se nada tivesse a ver com a dificuldade. Quer dizer, não atendeu. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, que deu aquela vida, né, em família e como médico, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Achei interessante para mostrar justamente esse cuidado que nós precisamos ter para, pelo menos, tentar situar-se dentro do mínimo possível daquilo que a vida nos pede no campo das nossas possibilidades. Se nós temos uma possibilidade, se nós temos uma condição, a gente não deve negligenciá-la. Né? Esse caso é uma historinha
contada aí pelo Humberto de Campos, ao Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, de alguém que lá estava ávido de uma vida de dificuldades para resgate dos seus débitos. Quer dizer, pronto para enfrentar a porta estreita. Mas aqui chegando, né, não se mostrou com muita vontade e disposição. O Bardel, colocar uma observação que eu acho interessante. Eu acho que nesse caso aí é o anseio que acontece com todos nós, né? De uma certa A gente quer vir já para resolver tudo de uma vez só, que é já para ficar livre dos problemas. Não é bem assim, né? Uma coisa que o Haroldo Dutra disse numa palestra dele, eu achei fantástico, né? Que foi bem assim: para que pressa? Você tem a eternidade inteira, né, para trabalhar, né? Isso é um barato, né? Mas a gente fala isso falando para mim mesmo também, que a gente é muito ansioso, né? E uma outra coisa também que eu acho muito interessante colocar, uma coisa que o Zé falou, que eu achei fantástico. Existe o acidente. O acidente é aquilo lá que inevitavelmente não tem como você fugir. E a evolução do espírito é um acidente. Indiferente do que você faça, você vai evoluir, né? Então eu acho interessante colocar essa observação. No Livro dos Espíritos, lá pela questão, mais na frente, aí, na outra página, fala naquela classificação feita dos espíritos. São espíritos imperfeitos, lá pelo terceiro parágrafo da outra. Bons espíritos e espíritos puros. Quer dizer, nós, né, começamos lá como simples ignorantes, como criados como os espíritos, estamos transitando, né, passamos aí como espíritos imperfeitos na escala evolutiva, vamos chegar a bons espíritos e vamos chegar a espíritos puros. Espírito puro, né, é o fim da caminhada ou das conquistas, nunca se termina, né? Mas nós não vamos chegar no absoluto, porque absoluto é só Deus, mas dentro da relatividade da criatura, nós vamos sempre aprender. Mas vamos chegar naquele estágio, né, que será o reino do céu, porque nós já estaremos, né, em condições para tanto. Então, a alguma altura aí, vocês vão ver lá mais abaixo um pouquinho, diz nessa questão do espírito, né, de se colocar em função desse patamar que nós alcançamos evolutivo e como nós nos portamos nas nossas realizações. Então, a alguma altura, aí vocês vão encontrar assim, um bom exemplo a ser citado é o espírito Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é um espírito que escreve muito através do Divaldo, né? Mentora do médio Divaldo Pereira Franco, na encarnação em que ostentou o nome de Joana de Cusa e conviveu com Jesus. Segundo a narrativa do livro Boa Nova, que também é de Humberto de Campos, mesmo irmão X lá de trás, ditado ao médio Chico Xavier, ao final da vida, ela se encontrava juntamente com o filho, amarrada ao poste do martírio. Por ser cristã e não renegar sua fé, foi condenada a ser queimada viva. Nos derradeiros instantes de sua vida, quando as labaredas já lambiam o corpo envelhecido, a soldadesca ainda a importunava. Um dos soldados lhe indagou se o Cristo apenas lhe havia ensinado a morrer. Ela buscou tomar fôlego por entre as dores do martírio e encontrou forças para responder: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Impressiona que uma pessoa, em instante tão crítico, sendo queimada viva e ainda provocada, tenha encontrado forças para proclamar seu amor pelo verdugo. Jesus, né, disse: perdoai-nos, Senhor, eles não sabem o que fazem, né? A chave para entender essa conduta é considerar que Joana de Cusa, nesse momento, já era um bom espírito. Ela já havia vencido o mal em si mesma, domado todas as paixões negativas. Ela não poderia blasfemar ou ofender, pois nada disso mais existia nela. Em seu íntimo pacificado havia apenas o bem. Ela já havia cruzado a porta estreita. É a condição que o espírito, que o ser, que nós vamos chegar. Quando nós chegarmos lá, quando nós tivermos cruzado a porta estreita,
né, na sua plenitude, nós não teremos mais nenhum resquício de maldade, de sentimento outro. Só o bem. Só o bem terá lugar em nossos corações. De maneira que levou o Cristo a dizer: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem, o que dizem. E Joana de Cusa que disse, que se perguntava se o Cristo dela só tinha ensinado ela a morrer, ela disse: não, também a vos amar, a te amar. Essa é a condição do Espírito que já transcorreu. Mas veja bem, como a hora está adiantada, e eu não vou nem acabar de ler, mas eu vou falar alguma coisa para essa questão da porta estreita. Mas essa porta, nós transpomos ela quando? Tem um momento? É lá na frente, aqui atrás? Não, a porta estreita é a da nossa casa, onde nós entramos e saímos constantemente. Porque passar por ela, nós passaremos todo momento em que nós vencermos um arrastamento, que nós superarmos uma dificuldade própria, que nós vencermos uma imperfeição nossa. Lógico que vai demorar muito para nós nos livrarmos da porta estreita, ou melhor dizendo, nos liberarmos da atração pela porta larga. Talvez seja a maior dificuldade nossa. Liberarmos da atração que exerce a porta larga. Quanto mais nós liberarmos da atração, mais facilmente nós passaremos pela porta estreita. E veja como são as coisas. Quando nós, por não mais darmos atenção à porta larga, estivermos passando pela porta estreita, ela não será mais estreita. Porque aquilo que nós fazemos de boa vontade, que não nos custa esforço, não é uma porta estreita. Não será mais. Então, o que é hoje não será amanhã. Mas nós, por enquanto, nós teremos que passar muitas vezes por ela. Que é a luta do cotidiano. É a luta nossa de espíritos ainda imperfeitos, como o Nogueira, coitado, que dentro daquela questão do ponto de vista, né, já tinha consciência, sua consciência, né, a lei de Deus na sua consciência, né, mostrou que ele tinha muito a fazer, precisava fazer bastante, e ele já pediu um monte de coisa, né? Mas nós sabemos que os espíritos que nos ajudam nos processos reencarnatórios, segundo consta, sobretudo aí nos livros de André Luiz, estão lá para nos auxiliar. Isso não dá para ser, não. Essa é muito pesada. Né? E o Cristo disse: Deus não dá o fardo maior que as nossas forças. Tanto é que ele pediu um monte de coisa, deram para ele só ser médio. E já foi o bastante. Ele já negligenciou um pouco, né? Pelo menos naquele momento em que precisaram da ajuda dele, como diz lá, ele preferiu continuar lá no sofá com o seu pijaminha, né? Então é assim, nós estamos aqui. Eu trouxe uma página tratando justamente do reino do céu, mas né, o assunto está bem correlato, né? O que é o reino dos céus? O reino dos céus não é um lugar determinado, assim como o céu e o inferno também não são lugares físicos determinados, é uma condição de espírito. Né? Nós podemos estar aqui e criar o nosso céu ou o nosso inferno segundo as nossas próprias opções. E na medida que nós nos esforçarmos e passando por essa porta estreita, que nada mais é que lutando contra as nossas imperfeições, nós vamos aumentando, nós vamos criando melhores condições de estarmos, de desfrutarmos do reino dos céus. Porque se ele é um estado íntimo, ele é nosso aqui, será nosso amanhã no mundo espiritual. Nós desencarnamos ou morremos, né, quando morre a carne, o espírito se liberta e volta ao mundo espiritual, levando consigo, como nós dissemos lá, nada do que aqui nós possuímos, os bens transitórios, dos quais nós fomos tão somente usufrutuários. Nós vamos levar a inteligência que desenvolvemos e a moral que nós alimentamos, que nós construímos. E isso é que vai constituir lá o nosso bem-estar.
Lá nós dependemos muito mais da moral, porque é ela que nos dá o bem-estar. A moralidade, do bem cumprido, da consciência tranquila, de ter feito, se não tudo que podíamos, pelo menos uma boa parte, já que é difícil a gente cumprir tudo aquilo que nos é pedido, ou muitas vezes até que nós, os compromissos que nós assumimos, os deveres, né? Dever que é um capítulo anterior que nós estamos outro dia. Então essa é a luta nossa. Né? Essa porta estreita representa um esforço nosso em buscar o caminho mais ajustado, que não é somente aquele ditado pelas leis humanas. Isso é que nós precisamos ter em mente. Não são só aqueles ditados pelas leis humanas. E nunca é demais a gente citar, acho que quase sempre eu cito, aquela questão do Livro dos Espíritos, que é o que eu pensava antes de ter contato com a doutrina espírita. Né? Ia confessar, a gente confessava só o mal que fez. Né? Basta não fazer o mal? Pergunta do Livro dos Espíritos. Não. Resposta dos Espíritos. Não. Não basta só não fazer o mal. É importante, não podemos fazer o mal, não devemos fazer o mal. Mas aí ele completa. Temos também que fazer o bem na extensão das nossas forças e das nossas possibilidades. Então, todas as vezes que nós tivemos condição e possibilidade de fazer o bem e não fizemos, nós estamos em falta com as leis de Deus. E ninguém vai cobrar de nós isso. O Frederick Figner, o irmão Jacó, no livro Voltei, que foi o dono das Casas Edson, os mais velhos, lembra? Existia a Casa Edson no Rio de Janeiro. E esse Frederick Figner se tornou espírita, desencarnou, e chegou lá, ele conta nesse livro, ele falou, vamos ver o julgamento, né? Vai ter um julgamento aí, vão ver o que vai acontecer, o que vai ser imputado, o que vão dizer que eu fiz de bem, o que eu fiz de errado. E ele até brinca lá que ficou esperando lá um juiz togado, um corpo de jurado, que pudesse dar um veredito. E ele no plano espiritual. E o tempo foi passando, passa o tempo, e nada disso acontecia. Mas aí o que aconteceu? Consciência dele começou a trabalhar, começou a borbulhar. E o que aconteceu? O veredito que ele podia ter dado mais do que deu. Ele teve mais oportunidade, teve muitas oportunidades e não fez o bastante. Isso já aconteceu quando ele desencarnou, né? E olha que ele não era lá o espírito Zé Ninguém, porque nada mais do que Bezerra de Menezes e outros veio recebê-lo. Só que ele ficou envergonhado, porque ele olhava para o Bezerra, para os outros, e eles estavam resplandecentes, luminosos, e ele olhava para ele e estava escuro, né? Porque o que denota no espírito, o seu grau de evolução mais evoluído ou menos, é a luminosidade e a luz. Acho que é até por isso que os santos da Igreja Católica se apresentam com um amarelo, né? Isso aí bate com a ideia espírita, né? O espírito, em função da sua elevação espiritual, ele se mostra mais luminoso ou menos luminoso. E realmente o Frederico Figner foi envergonhado, que olhava aqueles espíritos, né, bem luminosos, e olhava para ele. Né? Mas o julgamento que ele esperava não aconteceu, mas a consciência dele, com o tempo, correu. Falou, legal, você tinha, né? Ele devia ser bem, você é dono da Casa Edson, né? Você podia ter feito mais do que você fez. Né? Então, daí a necessidade nossa de buscarmos. Ele não era um Zé Ninguém, né? Mas podia ter feito mais. Olha, gente, é isso então, a nossa lição de hoje. Porta estreita e o reino dos céus. Estão bem associados, até porque é sequência, né? Dentro do capítulo 18 do Livro dos Espíritos.